Fala galerinha, beleza? Tudo bem? Então vamos tratar do assunto em questão, inteligência emocional. Vamos entender o que é isso e para que isso vai servir na nossa vida, tá? Inteligência emocional basicamente seria o controle, você conhecer e ter o controle das suas emoções, para que isso não venha afetar a sua vida intelectual nem interpessoal. Muitas pessoas perdem empregos, perdem muitas coisas na vida, né? Muitas oportunidades, por não ter a inteligência emocional. Como que eu cheguei nesse assunto? Como que eu vim parar nesse assunto? Eu comecei lendo um livro, que é esse livro aqui, né? Emoções Inteligentes, do Tiago Brunet. E eu descobri que eu era uma pessoa que não tinha nenhum equilíbrio emocional, não tinha controle das minhas emoções, eu não tinha uma inteligência emocional. Ainda estou em processo de aprendizado, estou tentando colocar em prática com as coisas que eu aprendi aqui nesse livro. Eu li esse livro já por 4 vezes, essa está sendo a 5ª vez, eu até estou marcando alguns pontos específicos para que a gente possa fazer uma sequência de vídeos, né, baseado nesses livros e em outros autores também, até uns aqui que ele cita, né, para que a gente possa ter um embasamento maior. Eu acho extremamente importante isso. E essa questão eu acho que deveria ser uma questão adotada em todas as escolas para o aprendizado de todos os alunos, independente da sua idade. A nossa geração, principalmente, essa geração agora que está vindo, principalmente depois dos anos 2000, é uma geração extremamente frágil emocionalmente, é uma geração que não consegue lidar com suas emoções, não tem nenhuma inteligência emocional. E também as gerações passadas, não todas, mas algumas, também não é grande coisa nessa questão, não tem um domínio muito grande. A gente vai tratar dessa questão, eu achar extremamente importante e acredito que vocês vão gostar muito, porque a partir do momento que vocês conseguirem treinar a sua inteligência emocional, vocês vão perceber que as coisas na vida de vocês vão começar a ficar mais fáceis, porque o lado emocional vai parar de afetar, porque você vai começar a ter o controle sobre isso, né? Não é toda pessoa que te ferir, você vai se sentir mal. Não é porque uma pessoa falou rude, alguém te fechou no trânsito, que você precisa ir lá brigar. E aí, esse livro vai ensinar muitas coisas, né? Os pilares, né, da inteligência emocional, questão da empatia, da automotivação, né, do autoconhecimento. Primeiro você precisa se conhecer, depois você precisa aprender a controlar essas emoções, né, das relações interpessoais, né? Muitas pessoas perdem muitas oportunidades, como eu já havia dito, por não ter esse controle. Então esse vídeo vai ser um vídeo mais introdutório, para a gente entender o que seria isso, o que seria a inteligência emocional. Bom, indico para vocês que comprem esse livro, livro do Tiago Brunet. É um livro excepcional, galera, muito bom. Tem outros livros também que agora eu já estou querendo comprar, né? Tem alguns autores aqui que ele cita, que eu achei muito interessante. E pesquisando também, a gente dá um Google aí, se você colocar inteligência emocional no Google, você vai saber achar. Logo no começo aqui, na página 10, eu até demarquei aqui pequenininho, ele diz assim: pois quem não governa a si mesmo, não irá governar mais nada. Ou seja, se você não tem o controle de si mesmo, das suas emoções, você não pode controlar mais nada. Você não vai controlar a sua vida financeira, você não vai controlar saber se comportar no seu casamento, em relações interpessoais, porque você não consegue se controlar, você não se conhece na verdade. Então, o autoconhecimento é extremamente importante. Então, a gente vai abordar várias coisas desse livro e vamos falar paralelamente com outras questões também de vivência própria, para que vocês possam entender. Eu sou uma pessoa, sempre que eu abordar esse livro, eu vou abordar alguma coisa relacionada à minha vivência, né? Eu sou uma pessoa que desde pequeno, depois que eu li esse livro, eu entendi que eu nunca tive uma inteligência emocional. Eu nunca tive controle de mim mesmo. Eu sempre deixei as minhas emoções falarem mais alto, né? Meu lado direito do cérebro sempre falou mais alto, né? O lado artístico do cérebro. O lado intelectual sempre era apagado, né? Submetido por questão desse lado direito falar mais alto. Porque eu não tinha controle, né? Aquele famoso 5 minutos me dava e não importava o resultado final. No momento que aqueles 5 minutos me dava, eu expressava toda aquela emoção, né? Eu exteriorizava toda aquela emoção. E durante mesmo essa exteriorização, eu já começava a me sentir arrependido.
Mas eu continuava, e aí depois, né, você vai ter que lidar com as consequências, né? Até mais para frente a gente vai tratar isso no livro. Ele diz que a exteriorização da emoção é uma coisinha muito rápida, né? Dura segundos, às vezes 30 segundos, menos. Só que as consequências são por um longo período, às vezes para toda a vida, né? Quantas pessoas aí perdem a vida, acabam sendo presas por essas questões, né? Numa fechada de trânsito e muitas outras coisas, né? Mas aqui eu me relaciono mais com a questão de muitas vezes você falar coisas que você não deveria falar no momento de fervura, ali de explosão, e você magoar essa pessoa, que a palavra tem um poder muito forte, mais forte ainda do que a questão física. Então, quem não governa a si mesmo não irá governar mais nada, não tem a possibilidade de governar mais nada, né? Daniel Goleman, ele foi um dos pioneiros nessa questão, e ele disse, né, inteligência emocional é a capacidade de gerenciar seus sentimentos. Então, quando a gente fala emoção, a gente fala em sentimento. E aí ele coloca algumas habilidades que a gente vai tratar um pouquinho por cima agora, mas vai tratar disso mais precisamente na frente do livro, das 5 habilidades da inteligência emocional, que seria o autoconhecimento, né, eu relatei, depois o autocontrole, a automotivação, a empatia relacionada com outra pessoa, né, você se pôr no lugar dessa outra pessoa, e a questão dos relacionamentos interpessoais que você vai precisar ter, né? Eu disse que a inteligência emocional é treinada. Pessoal, galera, não tô tirando nada de mim. Tudo tô tirando desse livro aqui, de alguns estudos. Você dá um Google aí, você vai poder ver. E a inteligência emocional é treinada. Ele diz aqui na página 17, na onde eu demarquei, ele diz: estudar, praticar e aprender, pois a inteligência emocional é adquirida, ela é treinada, ela é desenvolvida. Ela não nasce com você, o intelecto sim. Então, o que ele quer dizer nisso aqui? A inteligência emocional, ela é treinada, a gente vai nascer sem inteligência emocional. O intelecto, a gente já nasce com isso, com a inteligência intelectual. Mas a inteligência emocional a gente não nasce e precisa ser treinada no decorrer da vida. Quantos pais são negligentes na hora da criação dos filhos por não entender a inteligência emocional? Eu mesmo já fui negligente, né? Hoje, lendo esse livro, eu vejo que algumas coisas que eu fiz no passado, de alguma forma eu fiz errado com os meus filhos, achando que eu estava fazendo correto. Isso não é bom. Então a gente precisa entender isso até para a gente poder ter uma criação dos nossos filhos, uma criação bem melhor. Então a inteligência emocional ela é treinada, pessoal. O que eu faço que eu acho que me ajuda muito nessa questão do treinamento? Eu gosto de correr. O correr, principalmente quando eu estou muito estressado, minha cabeça está muito cheia de informações, eu não estou conseguindo exteriorizar isso, e isso está fazendo mal para mim, eu geralmente pego meu tênis, visto a minha roupa aí de corrida, e vou correr. Geralmente eu gosto de fazer isso à noite, eu prefiro à noite, depois das 10h30, depois das 11 horas, porque é um horário que quase não tem ninguém na rua, e eu prefiro esse horário do que o horário matinal. Então eu corro até me cansar, faço meus exercícios físicos. Após isso, eu sempre levo um livro, né? Esse livro eu li muito depois da corrida, eu sempre levo um livro e começo a ler. E o legal, pessoal, é que como você cansou o seu físico, você começa a pensar melhor. Eu já percebi isso, que quando você fica desgastado fisicamente, né, você cansou, você começa a pensar melhor. E aí, lendo esse livro, eu fui colocando a minha vida, né, parelhada com esse livro, e fui olhando e falando, nossa, eu tô errando nisso, tô errando naquilo, eu preciso acertar isso, preciso acertar naquilo. E a questão de ser treinada, primeiro você precisa se conhecer, entender quais são as suas emoções, o que te afeta, o que faz você explodir, o que faz você ficar irritado, o que faz você não conseguir se controlar. Então, quando eu estou sozinho, eu consigo entender isso muito melhor. Então, é muito importante você ter esse treinamento sozinho, só você. Ache um momento para vocês, um momento que só você possa ter para que você treine essa questão. A gente vai dar uma passada rápida em algumas partes do livro, e mais para frente a gente vai falar de cada coisa pausadamente. Então,
a gente precisa se treinar emocionalmente. A gente tem que decidir isso. Aqui ele fala sobre os sentidos. Isso é uma... É bem interessante porque é bem real, né? Os 5 sentidos. A gente é afetado pelos 5 sentidos em tudo na nossa vida, emocionalmente também. Então todas as nossas emoções, elas entram por esses 5 sentidos. Primeiro eu vou ler uma parte aqui, e depois a gente vai discutir sobre isso. Ele escreve assim: como poderemos ser assertivos nas decisões se as nossas emoções estão contaminadas pelos 5 sentidos? O que isso quer dizer? É fácil explicar. Nossas emoções são construídas pelos nossos sentidos, em especial audição e visão. Vemos algo que achamos bonito e nos apaixonamos. Vemos algo que achamos injusto e ficamos tomados de revolta. Escutamos alguém falar de nós ou de alguém querido e ficamos com raiva. Escutamos uma bela canção e ficamos até mais leves. Como seres humanos, nossos sentidos são a porta de entrada das emoções. Por isso, cuidar do que você vê, do que você lê, do que você escuta é extremamente importante. Isso está na página 20. Você percebe que ele, principalmente, no falar dos 5 sentidos, ele fala principalmente da audição, da visão, que são os principais sentidos do que a gente praticamente consome toda a besteira ao decorrer da nossa vida. Você quer ficar triste emocionalmente na parte romântica? Assista um filme de romance em que a mocinha não é correspondida pelo rapaz. Você vai ficar uma pessoa emocionalmente naquele momento chorona, às vezes abalada, e você começa a querer pegar essas características e colocar na sua vida, né? Você assiste um filme de guerra, um filme de luta, automaticamente você fica motivado a lutar, né? Você escuta alguém falando alguma coisa, se você está numa roda de pessoas que só falam coisas maléficas, coisas que só vão atrair sentimentos ruins para você, você automaticamente fica pesado, aquela energia pesada, que é muito comum as pessoas dizer, né? Essa pessoa tem uma energia pesada, porque fala muitas coisas maléficas, fala muito mal dos outros, fala muitas coisas que não deveria falar, e isso pesa o ambiente. Mas, se você escuta coisas boas, pessoas que venceram na vida, pessoas que te motivam, automaticamente você vai ficar motivado. Isso é automático. Se você vê coisas boas, assiste coisas boas, coisas para o seu conhecimento, automaticamente você vai ser uma pessoa melhor. Então, é importante você selecionar as pessoas que vão fazer parte da sua vida, porque elas vão estar diretamente ligadas a esses sentidos, principalmente da audição e da visão. Você precisa também ler livros que te tragam essa inteligência, essa sabedoria, já que eu sei que a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas não são pessoas emocionalmente equilibradas, então a gente precisa buscar isso de fora, e o livro é o melhor conhecimento possível, né? Você nunca conversou com Martin Luther King, mas se você ler um livro, é a mesma coisa de você ter conversado com ele, das experiências, das questões relacionadas ao livro, né? Como se você tivesse conversado com uma pessoa, né? Depois dessa questão, uma parte importante que vem no livro dele, na parte 23, lembrando, pessoal, tô pegando só por cima, tá? Ele fala da questão da gente terceirizar a culpa, né? Muito comum no ser humano terceirizar a culpa. A gente começa a falar que a culpa por eu não conseguir isso é por eu ser pobre, a culpa é do meu pai que me abandonou, a culpa é da minha mulher, a culpa é de não sei que fulano que me traiu. Você tem que escolher decidir como vai reagir a essas questões que você não tem controle. A única coisa sobre a qual pode ter controle é decidir o que fazer com o que fizeram com você. Ó, preste bem atenção, pessoal. A única coisa sobre a qual que você pode ter controle é decidir o que você fará com o que fizeram com você. Exatamente isso. Seu pai te abandonou, seu pai não gosta de você, você não tem que ficar chorando pelos cantos. O que você vai fazer com isso? Qual é a lição que você pode tirar isso? Até lá na frente ele fala da questão da dor, que a dor é um dos maiores professores, né? Na dor você tem duas opções. Ou você sofre, ou você usa a dor para escalar ela. E a gente vai tratar disso mais para frente. É uma questão muito interessante que ele fala da dor, né? Que pode ser um dos seus maiores aprendizados, né? Muito interessante isso. Ele trata também aqui, ó, na página 27, que você precisa saber o que você quer, né?
Até que em todo canto de página ele coloca uma parte mais voltada para a pessoa que está lendo, né? Você não escolhe sua origem, você não decide o que farão contra você. A única coisa que você pode escolher e decidir é como vai reagir a isso. A única coisa sobre a qual você pode ter controle é decidir o que fará com o que fizeram com você. É o que a gente estava falando agora, né? Aí você tem que saber o que quer. E aqui é bem interessante que ele diz mais ou menos assim. Você está onde você quer hoje? Profissionalmente? É essa vida que você quer estar hoje? Se eu te falar assim, você vai ganhar 35 milhões de dólares hoje, você vai continuar fazendo o que está fazendo? Ou não? Se a resposta for não, é porque você não está onde você quer estar, então você precisa lutar para chegar lá. Por exemplo, na minha vida hoje eu não estou onde eu quero estar. Não estou na profissão, é uma parte da profissão que eu quero levar para o resto da minha vida, mas não é o final, não é o meu objetivo final. Então, você precisa tentar buscar qual é o seu objetivo. Não sei, se você gosta de ajudar os outros, se você quer ser médico, seu objetivo final é ser médico. Se você ganhar 100 milhões de dólares, você vai deixar de ser médico, você vai deixar de atender os outros. Eu sei que o dinheiro ele pode melhorar a sua vida, fazer com que você tenha e galgue patamares melhores. Mas você vai deixar de ser médico? Se a resposta for não, porque isso é o final da sua vida. O policial, a pessoa se torna policial, como eu quero me tornar, você se torna policial. Se você ganhar 50 milhões de dólares, você vai deixar de ser policial? Eu provavelmente não deixaria. Porque é uma coisa que eu quero pro final, né? Eu quero isso, eu quero ajudar as pessoas nessa questão. Então, se a sua resposta for não, é porque você não está no lugar onde você deveria estar. E como o próprio nome desse canal é Eu em Ascensão, né? A gente conseguir escalar um patamar junto aí, para a gente poder chegar no futuro. Você tem que ter um propósito, vida, o propósito final, né? Que ele até cita, né, uma questão nessa página 27. Sem inteligência emocional, você não vai saber nem o que quer da vida. Fica para vocês refletirem sobre isso. Aí ele fala sobre o propósito, né? Que é a questão do dinheiro, né? Da gente poder saber onde a gente quer chegar. E aqui, ó, na página... Deixa eu ver que página que é essa aqui. Na página 35. A página 35, ele vai dizer assim que a gente não sabe dizer não. Você quer ver uma coisa? O que ele escreve aqui, ó. Se não treinarmos, sempre vamos entrar em situações difíceis. Quer ver um problema de quem não tem inteligência emocional? Eu sou exatamente uma pessoa dessa forma, tô treinando para me mudar. Não saber dizer não. A gente se enrola, empresta dinheiro, dá carona, faz um monte de coisa que nos tira do eixo, quando às vezes basta dizer um não. Quem não sabe dizer não vai sofrer muito mais depois. E o que te ajuda a saber dizer não? Isso mesmo, inteligência emocional. Para tê-la é preciso estudar e treinar. Então, o tempo todo ele bate na tecla que para você ter inteligência emocional, você tem que treinar, você tem que estudar sobre essas questões. Ele até cita no livro, né? Se o seu problema é financeiro, você precisa ler livros de finanças. Se o seu problema é de relacionamento, casamento, você precisa ler livros relacionados a isso. Se o seu problema é emocional, que basicamente é o problema de todo mundo, você tem que saber equilibrar isso. Eu ouso até dizer que quem não tem o controle das emoções vai se tornar uma pessoa depressiva, uma pessoa horrível de conviver, uma pessoa absurdamente chata. Então, a gente vai tratar desse livro vários pontos específicos, né? Eu vou começar, hoje foi mais uma introdução, mas eu vou começar a separar algumas coisas extremamente importantes nesse livro para a gente fazer um acompanhamento e também citar outros livros aqui para vocês que possam ajudar vocês. Então, pessoal, vamos prestar atenção nessa questão. Comprem esse livro, não deixem de comprar, tá? O livro do Tiago Brunet. Eu não conheço ele pessoalmente, sei que ele é um cara super influente no meio, mas o que ele deixou nesse livro aqui, na verdade ele tem uma sequência de livros, mas eu só tenho esse dele. O que ele deixou nesse livro aqui é uma coisa muito importante para que você consiga ser aquilo que você quer ser, aquilo que você precisa ser, quem você precisa se tornar, sabe? Hoje mesmo eu estava rolando o Instagram e aí eu vi, eu não lembro o nome daquele grupo ali, né? Mas tinha um grupo que era mais ou menos
Eu Sozinho ou Garoto Só, alguma coisa do tipo. Mas era uma coisa extremamente melancólica e extremamente suicida, né? E muitas pessoas estavam curtindo aquilo. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, porque você me odeia, que não sei o que, eu não posso sumir, eu prefiro me matar, umas coisas assim. Isso é descontrole emocional. Eu não tô falando pra vocês que eu tenho, pessoal, acho que eu sou a pessoa da minha família com mais descontrole emocional. Eu até diria que eu seria bipolar, mas hoje eu vejo que não, na verdade eu não tenho o meu controle emocional, que a gente precisa ter a inteligência emocional. Sem inteligência emocional, as outras áreas da sua vida não vão funcionar. Por isso que às vezes a gente vê uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, e ela não tem absolutamente nenhuma inteligência emocional. É uma pessoa frustrada, mesmo tendo dinheiro. É uma pessoa que você vê a tristeza nela, né? Ela não consegue ser feliz. E óbvio, né, pessoal, eu aprendi isso com uma professora quando eu estava cursando Direito. Eu ainda não terminei. Acho que foi no primeiro ano meu de Direito. Eu estava muito perdido. Eu queria fazer 1000 coisas de uma vez só. E aí eu também estava com problemas em todas as áreas da minha vida, né? Relacionamento, financeiro. E tudo porque eu estava propiciando esses problemas, né? E ela pegou e falou assim pra mim. Então eu falei da questão da felicidade, falei, professor, eu não sou feliz, eu não me sinto feliz em diversas áreas da minha vida. Eu estava comentando isso com ela. E ela me disse assim, André, não existe felicidade plena. Naquele momento eu até me assustei. Falei, pensei comigo, mas como se todo mundo corre atrás da felicidade? Ela falou, não existe felicidade plena. O que existe são momentos isolados de felicidade, assim como você tem momentos isolados de sofrimento, mas ninguém é uma pessoa sofrida e melancólica o tempo todo, assim como ninguém é uma pessoa feliz, alegre, extrovertida o tempo todo. Então, são os momentos que a gente passa na vida da gente que faz a gente ser uma pessoa extrovertida, feliz ou triste, né? Se alguém morre, você vai estar triste, se você ganha alguma coisa, você vai estar feliz, e assim por diante. Então não existe momentos plenos na nossa vida, por isso que as nossas emoções estão o tempo todo flutuando. E por isso a inteligência emocional entra nessa questão para que a gente aprenda a controlar os nossos sentimentos. Beleza, pessoal, então por hoje é isso. A gente vai tratando mais sobre esse assunto ao decorrer do tempo, vou trazendo mais questões a serem relatadas sobre isso. Porém, a gente paralelamente vai fazendo outros vídeos sobre outros assuntos, que eu também acho super interessante. Beleza? Tudo para o crescimento pessoal, para a nossa ascensão. Vamos lutar, vamos tentar chegar lá e a gente vai conseguir. Tamo junto.